Olá, bem-vindos à nossa teleaula de número 6. Bom, o nosso tema de hoje está relacionado ao desenvolvimento da escrita, mas não da escrita como um processo individual, nós, sujeitos, enquanto sujeitos que escrevem e que aprendem a elaborar os seus textos na forma gráfica. A ideia aqui é nós trabalharmos um pouco sobre a história da escrita na humanidade e como ela influenciou e qual a importância que ela tem para o desenvolvimento de nós, sujeitos, como somos hoje, ao ponto em que chegamos, e fazemos também uma reflexão do que será daqui a pouco, quando nós tivermos aí alguns anos a mais, os nossos filhos, netos, bisnetos e as futuras gerações que vêm. Como será que eles lidarão com essa questão da leitura e da escrita? Pois bem, fazendo um resgate no tempo, é praticamente impossível precisar com exatidão, não querendo ser redundante aqui, o período em que a escrita e que os homens começaram a escrever e que a escrita foi desenvolvida. Com os estudos arqueológicos que foram feitos, alguns documentos foram encontrados. E essas datas, elas são meio que imprecisas ainda, nós não temos uma data exata. O que nós sabemos é que, ao longo do desenvolvimento da humanidade, nós temos dois períodos. Um anterior à escrita, que nós chamamos de pré-história, e outro que é posterior à escrita, que é chamado de história. Mas exatamente quando isso começou, nós não temos a mínima ideia. Existem sim suposições, mas a exatidão não. O que se tem descoberto ao longo do tempo são alguns documentos, papiros, pergaminhos, códex que foram encontrados em várias regiões lá nos continentes mais antigos, África e Europa, que dão conta dessas civilizações mais antigas e dos seus registros. Hoje, praticamente impossível de decifrar olhando simplesmente por olhar um texto como aqueles. Existe sim uma série de estudos que são feitos para tentar decifrar aqueles códigos. Porque, como nós falamos em outros momentos, em outras teleaulas, existe um processo de comunicação que é feito entre um emissor e um receptor, mas entre um elemento e outro, existe ali um elemento que é a mensagem, que é codificada e decodificada com base num código. Se nós não dominamos esse código, é praticamente impossível. Então, vamos fazer aqui uma viagem no tempo e tentar lembrar de alguns elementos que estão relacionados à importância que a leitura e a escrita têm para a humanidade, hoje e no futuro. Tudo começou com as inscrições rupestres, em que os homens tentavam relatar fatos, eventos e acontecimentos no interior das rochas. Eles utilizavam para isso gravetos, pedra sobre pedra, escrevendo e fazendo ali as suas impressões. Mais tarde, apareceram aquilo que nós chamamos de documentos no formato de escrita hieroglífica, geralmente encontradas no Egito. O Egito, um dos países que mais tem documentos com esse tipo de escrita. O papiro egípcio também foi outro formato e outros documentos que foram encontrados, suportes em que documentos escritos foram encontrados. E mais recentemente, não tão recentemente assim, quando eu falo recentemente é porque nós estamos fazendo aqui uma análise em período histórico, e o recente no período histórico não é o ontem, mas sim há alguns séculos passados, foram então produzidos os volumes. Esses volumes eram rolos feitos ou em papiro ou em pergaminho, em que ali se escreviam os dados, as informações, geralmente documentos religiosos, leis, que eram mantidas então em algumas bibliotecas. Okay? Então, na nossa organização de história, praticamente 4 elementos são básicos quando falamos em escrita. Primeiro, as rupestres, ainda lá na pré-história, em que os desenhos eram as formas de comunicação gráficas. Depois, então, nós passamos para esses elementos que utilizavam a escrita hieroglífica. Depois, então, os elementos mais atuais, de 1000 anos para cá. Quando a gente fala em atual, 1000 anos é bastante tempo, Mas vamos considerar assim, volto a falar, em tempos de história, 1000 anos é tudo muito recente.
Então, nós temos ali os elementos em papiro e em pergaminho, montando ali os volumes e os códex, ok? Vamos lá. Continuando, nós temos que perceber que a intenção dos homens está relacionado à concepção de linguagem que eles têm. O que se quer quando se elabora um produto escrito? Primeiro, eu elaborando um documento escrito, seja ele em que suporte ele estiver, eu tenho como intenção a representação do pensamento e do mundo. Foi essa representação básica que os homens das cavernas tiveram. Eles quiseram representar em forma de desenhos, porque ali eles não tinham desenvolvido ainda a escrita, não é? Eles queriam representar o seu pensamento e a sua forma de conhecimento do mundo. Pensando na nossa situação atual, agora eu falo sim, né? Século XXI, nós ainda temos sociedades que são ágrafas. Ou seja, sociedades que não têm o desenvolvimento da escrita e que utilizam-se de certos elementos, ainda em forma de desenho, para representar esses seus pensamentos e também representar a concepção que eles têm de mundo, ok? Mas agora, seguindo o nosso pensamento aqui, nós podemos entender que a produção escrita está relacionada com um instrumento de comunicação e ainda como uma forma de interação e de comunicação. Observem que aqui nós temos 3 elementos que dão conta de diferentes situações, tanto da antiguidade quanto do elemento mais recente, do período mais recente. Quando nós falamos em interação, nós estamos relacionando aqui também os elementos hoje de comunicação virtual. Esse que nós utilizamos agora, um WhatsApp, uma mídia televisiva, por exemplo. Não é? Todos esses elementos dão conta desses 3 processos, desses 3 elementos que nós comentamos agora, que é conhecimento de mundo, a transmissão do pensamento, a relação entre as pessoas. Seguindo, então, nós ainda vamos ter as formas de expressão, que não são propriamente textos escritos, mas que utilizam outros suportes, como, por exemplo, a arquitetura, como a música e a dança, que são expressões que também comunicam. Nós temos a pintura, nós temos a forma do cinema, do teatro, televisão, nós temos a literatura e a escultura. Todos esses elementos querem expressar algo, ou seja, expressar o pensamento e o conhecimento de mundo. Lá na época, né, das grandes civilizações no continente africano e no continente europeu, alguns elementos ficaram em urnas, que eram consideradas urnas de barro, eram invólucros em que esses documentos eram deixados. E nesses documentos mantinha-se o registro daquilo que acontecia, ou que era uma lei, ou que era ainda a contemplação daquela sociedade. Esses 2 elementos que nós temos no quadro, que são os manuscritos do Mar Morto, nós não temos data disso, de quando eles foram elaborados, mas nós temos a data de descoberta. Eles foram descobertos em urnas de cerâmica no ano de 1947. Neles contém uma série de informações que estão relacionadas, sim, a leis e a regimentos de uma civilização bem remota. E aqui nós temos um códice, que também era utilizado para se manter o registro de leis e de documentos. Esses códices, eles eram, ou codex, né? Eles eram elementos, eram materiais feitos de madeira. E ali, então, eram feitos os registros daquelas populações. Como eu falei, geralmente relacionados a leis e às normas, para se manter a organização das civilizações. Quando nós falamos em leis e falamos em normas, nós não podemos esquecer que a Bíblia, um documento extremamente antigo, passou por todo esse processo de identificação, de transcrição, de tradução. Ela não foi escrita, como nós podemos pensar e receber hoje, no papel. Ela foi escrita também utilizando pergaminho, utilizando papiro e arquivada e armazenada em urnas também. Essa seleção que nós temos dos livros que compõem a Bíblia é uma organização bastante moderna.
Outros livros foram encontrados, mas não foram utilizados na nossa organização desse livro, que é não só uma literatura, mas também um elemento que rege, que organiza a civilização, o envolvimento da população e mantém, de certa forma, uma regulação, como, por exemplo, quando nós falamos lá dos 10 mandamentos, uma regulação para a vida em comunidade, ok? Mas vamos seguir, então, e compreender que a prensa de Gutenberg, olhem só o ano em que ela foi inventada, 1450. Isso no continente europeu, porque lá no continente asiático, a prensa já existia num outro formato, mas os documentos já eram impressos. E esses documentos impressos, ou manuscritos ainda, formaram o que nós temos como as bibliotecas da humanidade, né? O que nós temos hoje como sendo biblioteca. Das mais antigas, como a Biblioteca de Alexandria, aquelas mais modernas, que são as bibliotecas virtuais. E nós temos também que lembrar que hoje a criança tem acesso praticamente que irrestrito a um mundo de informações. Quando nós pensamos que os textos vão passando de uma geração para outra, que ao longo do período que nós vivemos como humanidade, lá do desenvolvimento do ser humano até ao que nós temos hoje, e se nós fizermos uma reflexão do que será possível para o futuro, é praticamente impossível pensar o que será das crianças, né, do acesso à informação dado às crianças daqui a 100, 200 anos. Você já pensou? Quando você era criança, você tinha um WhatsApp, tinha um celular, você conseguia se comunicar de forma tão rápida ou ainda era por telefone discado ou por uma internet discada, não é? Hoje, redes de Wi-Fi, computadores, tablets, você tem o mundo na palma da mão e a criança terá acesso a essa informação. Aquilo que em outras épocas era um papiro, era um pergaminho, não é? Era um volumen, hoje passa na tela de um computador num piscar de olhos. É tudo muito rápido. A informação transita sem precisar de muito tempo. Nós praticamente nos comunicamos daqui com o outro lado do mundo numa fração de segundos, não é mesmo? E a criança está embutida nesse mundo que é um mundo de extrema velocidade na comunicação, de extrema velocidade na informação. Adequar a comunicação ao ambiente em que a criança vive. Uma criança hoje, com 2, 3 anos, é possível de se estabelecer uma comunicação, dependendo, obviamente, de onde ela está, em 2 ou 3 línguas. O estímulo é muito forte, ela é cercada por uma gama de informações simultâneas, tudo correndo ao mesmo tempo, não é? Então, o tempo que nós perdemos pensando no que nós deixamos para trás, nós temos que pensar agora no que virá para frente. Como otimizar essa comunicação, como otimizar o acesso à informação a essas crianças que estão vindo, a essas futuras gerações. O legado está dado, não é? Os estudos foram feitos. Nós não podemos abandonar o que foi o passado, mas nós podemos pensar em outras estratégias de comunicação, em viabilizar essa comunicação de forma bastante eficiente para as gerações que estão vindo. Por hoje é só. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.